O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 6. Na quinta-feira que se seguiu, eu não tinha vontade nenhuma de ir à casa de tia Matilde. Até andara procurando um dos meus velhos vestidos abotoados até o pescoço, para me despedir de uma vez por todas no meu intento de transformar-me em diva. Qual a minha surpresa quando não encontrei nenhum deles? Acho que a mando de meu pai, deram sumiço nas velhas roupas, com medo que eu sofresse uma recaída. Acredito que, providencialmente, elas sumiram depois do baile do cassino, porque até pouco tempo atrás eu lembro de vê-las penduradas no armário. Conforme aproximava a hora da festa e eu não manifestava a intenção de me enfeitar, tia Leocádia ficava indócil andando ao meu redor. Espreitava-me com um olhar comprido de cachorro abandonado. A verdade é que na vida de velha solteirona não acontecia quase nada, e essa se resumia em esperar pelas quintas-feiras. Pobre tia, como ela precisava de sua diva. Vagarosamente, e muito a contragosto, tratei de ir me arrumar. Mais tarde, já na festa, sentara-me no meu canto de sempre, junto de tia Leocádia. Uma colega resolvera vir conversar comigo, e eu já estava até gostando de ter vindo. Meus amigos de boa prosa ainda não haviam chegado, e o médico parece que resolvera desaparecer para sempre. Instantes mais tarde, um espelho, é sempre um espelho, me revelou que me enganara. O rapaz estava em outra sala e me cuidava através do reflexo. A imagem de nossos olhos se encontraram. Fingi não haver percebido e voltei-lhe as costas, aparentando renomado interesse na conversa de minha companheira. Não adiantou. Ele se aproximou chamando-me. Dona Emília, de maneira que eu não pudesse deixar de atendê-lo. Reuni todas as minhas forças para encará-lo do alto da diva que forjara para mim. Em pé em minha frente, segurando com as mãos as duas abas da casada, esperava-me com o mesmo olhar patético, quase sofrido, que me dirigira no nosso último encontro. Diga-me, Dona Emília, se alguma vez involuntariamente a ofendi, para que lhe suplique perdão. Mas creio antes que tive a infelicidade, e não a culpa, de desagradar-lhe. Se isso é verdade, farei que minha presença não a importune mais. Olhei pasma, sem acreditar no que estava ouvindo. Ele dissera, diga-me? Queria ouvir o que eu tinha para dizer? Eu passara a semana pensando em milhares de coisas que poderia expor, porém sem nunca acreditar que me daria oportunidade. E agora ele estava ali, em pessoa, querendo ouvir-me e pedindo perdão por ter me ofendido? Pedira perdão. Não me responde, Dona Emília? Insistiu ainda, enquanto eu me perguntava por onde começar. Vi quando desviou sua atenção para tia Leocádia, largando as abas do fraque e impertigando o corpo em uma das posições da moda que os cavaleiros andavam adotando. A senhora tem notado alguma alteração na saúde de Dona Emília? Perguntou. Não, doutor, por quê? Respondeu a velha assustada. As moléstias graves, como a que ela sofreu, costumam afetar alguns órgãos importantes. Por exemplo, algumas vezes deixa uma surdez incômoda. Pois ela não, ouve muito bem. Ah, há pouco me pareceu o contrário. Ele se voltou para mim sorrindo, com seu sorriso debochado de almofadinha. Ergui-me desesperado, temendo que me chamasse de minha noiva, com todo o escárnio de outros tempos. E então, fora tudo encenação? O seu olhar contrito, o seu pedido de desculpa, como podia aquele almofadinha disfarçar-se no homem a quem admiro? Que farsa! Joga-me em rosto seu último bem, seu talismã, o fato que me salvara a vida. Como pode descer tão baixo? Quem lhe visse as vestes não poderia presumir o que escondiam. Também a mim
parecia que o Dr. Amaral era míope, dissera-lhe, referindo-me às saias que não enxergara durante o baile. Mas agora conheço que enxerga muito e longe. A senhora ouviu? Desculpe, cuidei que estava distraída, disse, se curvando em uma irônica reverência. Enganou-se ainda desta vez, respondi com todas as forças que minha posição de diva me imbuía. Depois me afastei para que não visse meus olhos se encherem de lágrimas, pois quem ainda havia se enganado mais uma vez fora eu mesma. Fui-me aconchegar a uma das cortinas, enquanto controlava a minha comoção. Dali, pude observar minha prima Júlia sentada ao piano. Sua voz tinha algo de bom e mavioso, que emendava corações e aplacava a cólera. Vi quando Amaral se aproximou dela e conversaram. Ele trazia a expressão convulsa dos dias anteriores e certamente também ia atrás da moça em busca de paz. Já tinha reparado de outras vezes que depois de nossas desavenças, ele rodeava Julinha procurando por conforto. Como Júlia sabia lidar com todos aqueles corações perdidos sem desprezá-los e sem precisar forjar falsa afetação? Como ela conseguia rir e gracejar sem permitir que a inveja lhe maculasse os atos? O médico corria para ela quando não conseguia me amar. Como ele não percebia que era uma mulher como aquela que deveria querer, em lugar da arrogante diva que encontrava em mim? Como ele preferia amar um troféu que lhe decorasse o braço, a mulher-mãe que poderia ampará-lo por toda a vida? Aproximou-se o pobre Barbosinha. O coitado não chegava a ser um bobo da corte, mas era, sem dúvida, um bobo na corte. Em todo caso, ele era possuidor de um sexto sentido que sempre fazia com que se aproximasse oferecendo-me o braço, nos momentos que me encontrava por desabar. Aceitei seus préstimos e nos encaminhamos para junto do piano. Não lhe parece, prima? Interroguei-a encarando o médico, como a lhe dirigir a palavra. O que é, Mila? Indagou Julinha, ainda dedilhando ao piano. Eu dizia ao senhor, indiquei o Barbosa, que a gratidão é um sentimento mesquinho. Como mesquinho? Não entendo, exclamou minha pobre prima estremecendo, ao prever mais uma de minhas loucuras. Dona Emília quer dizer que não passa de fingimento, acudiu o Barbosinha acreditando na opinião geral. E o Barbosinha só acreditava na opinião geral, que Júlia não fosse capaz de fazer tal dedução por ela mesma. Nós nos enganamos, senhor Barbosinha, repliquei sorrindo, sem deixar transparecer o meu sofrimento. Eu digo, prima, que isso de gratidão não é um sentimento nobre e elevado. Pelo menos eu nunca desejaria inspirá-lo a alguém. Por que razão, prima? Perguntou a pobre menina, já com suas mãos trêmulas sobre o piano, prevendo o conhecido trágico desenlace das artimanhas que me propunha. Pois não, Julinha. Pode haver nada menos generoso e mais ridículo do que um indivíduo, porque prestou serviço, mesmo que salvasse a vida a alguém. Arranquei meus olhos que estiveram cravados no médico desde então e os dirigi para Júlia, que me olhava como carneiro que se deixa levar para o matador. Seu olhar implorava que perdoasse, mas eu me perguntava como e continuava. Arrogar-se uma certa superioridade sobre o outro e julgar-se com direito a tudo, a estima e a amizade de uma pessoa, não é uma espécie de humilhação que se impõe àqueles que não pediram nem desejavam seus favores e talvez os podiam pagar? Eu falava com uma naturalidade que não sentia. O Barbosinha se ria deliciado com mais uma de minhas frivolidades. Onde eu achava forças para agir daquela forma? Não poderia acusar nem a pobre diva. A Emília que era ruim mesmo. Não era das saias rasgadas da diva que vinha tanta crueldade. Era da alma ferida da Emília. A alma escorraçada e rejeitada da Emília. Eu continuei ferindo sem piedade. E alguns há desses generosos que não perdem ocasião de lembrar o benefício feito, com o receio de que o possam esquecer. Se não é uma infelicidade, parece uma... A palavra morreu em minha boca.
Nem eu mesma tive coragem de continuar, ao testemunhar o sofrimento estampado no rosto do médico. Por sorte, ele estava sentado, caso contrário, acredito que teria perdido o equilíbrio. Agora eu podia ver nitidamente que não fora sua intenção me cobrar o favor. Acho que ele desejou apenas entabular uma conversação e não soube por onde começar. Quis dizer que poderíamos ser amigos, lembrando os velhos tempos. Simplesmente, ele era tão infeliz para manter uma conversa íntima quanto o próprio Barbosinha. Vivendo naquela sociedade, ele não aprendera os caminhos do franco e pessoal. Mas o Dr. Amaral conseguiu se recompor. Seu rosto foi adquirindo a máscara do almofadinha. Ele se ergueu e postou o corpo como a moda ordenava. Preparava-se para a batalha. Eu também estava pronta e lhe joguei na face. Uma especulação. Tem razão, dona Emília, respondeu-me. Atualmente, com tudo se especula, de tudo se zomba. Ganhar muito dinheiro para ter o direito de rir dos outros, eis a grande questão. Ele se referia ao meu pobre pai, que trabalhara feito um escravo para chegar onde chegara e ter como recompensa uma filha que fosse uma musa. Por mais que fosse uma injustiça, não me senti magoado. Sabia que ele apenas se defendia do sofrimento que lhe causara. Apesar do almofadinha ter se recomposto, seus olhos desviou o rosto rapidamente, percebendo que não conseguia me enganar. Logo desculpou-se e se afastou. Por que eu era tão má? Me perguntava. Porque era só alfinetando a almofadinha que conseguia enxergar o médico. Respondi e perdoei-me. Julinha iniciou ao piano uma nova melodia muito triste. Era essa a forma de lamento de sua alma. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.